Entrevista do técnico Renato pós-vitória de 1-0 sobre o Palmeiras. Boa noite a todos. Foi uma injustiça muito grande, né, aquele jogo do Corinthians. Eu falei com o grupo para a gente esquecer. Tudo que nós poderíamos falar, nós falamos, tanto o presidente quanto eu, após a partida, e nós tínhamos que nos preocupar em enfrentar a equipe do Palmeiras, que é uma grande equipe, sem dúvida alguma. Era um jogo, como costumo falar, uma carne de pescoço, e sempre vai ser, pelo plantel que o Palmeiras tem, pelo treinador que eles têm. E a gente sabia que a gente precisava da vitória, porque nós havíamos perdido 2 posições para os nossos adversários. E hoje nós vencemos, recuperamos o 3º lugar, voltamos para o G4. Um jogo, sem dúvida alguma, bastante pegado, né? Nós começamos bem, fizemos um gol, por sinal um belíssimo gol. E depois o Palmeiras começou a crescer, a gente começou a dar espaço para a equipe do Palmeiras. Quando eu digo que a gente dá espaços é porque a gente enfrenta uma grande equipe e a minha equipe ela joga ofensiva. É óbvio que a gente vai deixar esses espaços muitas vezes para o adversário. Conseguimos segurar o primeiro tempo, fizemos as mudanças no intervalo, voltamos, melhoramos em termos de marcação e foi um jogo lá e cá. Lógico que o Palmeiras nos dominou mais até pela necessidade que eles tinham de pelo menos empatarem o jogo e pelo grupo que eles têm, sem dúvida alguma. Mas no final, mesmo com a expulsão do Vila, de passagem eu vi agora no vídeo, injusto porque nem falta foi no lance, mas tirando esse lance aí o árbitro teve muito bem na partida. Soubemos sofrer, faz parte. Eu falo para vocês às vezes, falo para os jogadores às vezes, é necessário sofrer. A gente não estava enfrentando qualquer equipe não, e com um jogador a menos, e muita qualidade. Você vê que eles fizeram muitas mudanças, jogadores que são titulares, jogadores que são acima da média. Sofremos, mas acho que o mais importante de tudo foi que a gente conseguiu esses 3 pontos aí e recuperamos o 3º lugar e voltamos para o G4. Renato, você falou sobre saber sofrer, né? E o Grêmio não sofreu um pouco demais? Existe tanta diferença entre o Palmeiras e o Grêmio? Eu sei, o Grêmio venceu 1-0, ganhou o jogo, mas o Palmeiras foi dominante perante o jogo. Existe essa diferença de fato? Sim, eles têm. É a diferença. Não é nada contra, bem pelo contrário. Nossa folha de pagamento é menos da metade da folha de pagamento do Palmeiras. O que eu falo, é aquele negócio. No momento que você vai no supermercado fazer compras com 5 mil, você compra muita coisa, do bom e do melhor. No momento que você vai para o supermercado com R$300, mas mesmo assim nós vencemos. E outro, o pior disso que foi o Palmeiras foi favorecido, que ninguém é culpado, nem o Palmeiras nem a gente. O Palmeiras, o último jogo do Palmeiras foi sexta-feira. O Grêmio jogou um jogo pegadíssimo, uma carne de pescoço, foi o Bragantino. Na segunda-feira nós jogamos outra partida praticamente com a mesma equipe contra o Corinthians e jogamos hoje. Então isso tem muito a ver. O cansaço, fora as viagens. Pessoal longe das famílias, cada 2, 3 dias você troca de colchão, muita gente se queixando da coluna, não é fácil não, e o Palmeiras estava descansando, esperando a gente, então isso tudo a gente tem que colocar para pensar, colocar na balança, mas não vamos querer falar que o nosso grupo, com todo respeito, que eu adoro meu grupo, sempre ponho meu grupo para cima, mas nós temos que falar a verdade, começa pela folha de pagamento, entendeu? Por ali você vê que o grupo deles tem muito mais opções do que a gente ficar aqui mentindo, querendo enganar A, B ou C, mas mesmo assim o pior fator para a gente, infelizmente, foi 3 jogos em 7 dias. Tanto é que você vê que hoje os jogadores se queixando de dores musculares, o próprio Rodrigo sentindo, o próprio Vila sentindo, um desgaste muito grande, e aí a conta chega. Infelizmente chegou, mas ela chegou com 3 pontos para a gente. Então, se você puder falar, Renato, porque de treinamento você teve ontem, né? Porque chegou na terça-feira e treinou na quarta-feira para o jogo de hoje. E o que teve de diferente, principalmente quando a gente vê o jogo, é que teve aqueles 7 minutos que você
disse lá em São Paulo que o Corinthians acaba virando o jogo, e aqui teve uma pressão muito forte do Palmeiras e o Grêmio atento a todos os momentos. Nesses 2 dias, o que foi possível corrigir? Como é que você conversou para que o resultado de hoje fosse esse que foi alcançado? Mas não foi de ontem para hoje, a tua pergunta é boa, mas é aquele apagão que deu no meu time nos últimos 7, 8 minutos contra o Corinthians, eu lembro deles todos os dias, até no treino. Tem que estar concentrado, tem que estar focado no trabalho. Vocês não podem, durante 90 minutos, se desligar, não são todos, mas 1, 2, 3 jogadores vão fazer a diferença para o adversário. Então foi aquele apagão que a gente teve, que os jogadores de lado da concentração, de ficar focados. Então eu cobrei muito nesses 2 dias, apesar de praticamente a gente não ter tido tempo para treinar, rico mais dos jogadores que treinamos, mas a gente teve de jogar. Conversei com eles bastante no vídeo, com eles bastante hoje antes do jogo, e eu cobro muito isso. O jogador não importa se ele vai jogar 40 minutos, 45 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos, ele tem que estar focado no trabalho. Tem milhões de jogadores que queriam estar aqui no espetacular, tem uma torcida enorme, espetacular, não falta nada. Então, essa cobrança tem que ter sim em cima deles, porque é o trabalho deles. Isso é obrigação deles. O que eles fizeram hoje é obrigação. É obrigação trabalhar, ficar focado no trabalho. Não posso se desligar. Eu aprendi uma historinha. Ninguém pega o filho de 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos, larga o filho e dá as costas para o filho. Ninguém atravessa a rua se não pega a mão do filho. O pai, a mãe não atravessa a rua e deixa o filho para trás. Por quê? Isso é foco dos pais no filho. É o foco que eles têm que ter durante os 90 minutos. Para que não aconteça aquilo que aconteceu diante do Corinthians. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória. Como é que chegou qual foi a orientação para hoje, né, no meu ver, encontrar a movimentação certa do Natan? Jogador que atacou, defendeu, de uma maneira que nós, particularmente, não tínhamos visto ainda. Como é que chegou a encontrar essa posição do Natan? Conhecendo o jogador. Treinando o jogador, conversando com o jogador. Quando eu falei que tinha que ter intensidade de todos os jogadores, ele foi o primeiro que eu peguei ele, depois daquele jogo contra o Vasco, e falei, no meu time vai jogar se tiver intensidade. Isso é para você e para qualquer outro. Se não tiver intensidade do futebol de hoje, não permite mais, a não ser que você pegue a bola, drible 2, 3 jogadores toda hora e faça gol. Se você decidir pra gente, não precisa correr, sem problema algum. Nós já temos o Soares, que o Soares mesmo assim corre. Você vai ver o jeito dele, né, é altíssimo. Então, se joga dessa forma, não importa. Tem que ter intensidade. Eu conversei bastante com ele, arrumei essa posição, que é um jogador que está voltando depois do jogo do Vasco, que jogou 45 minutos contra o Corinthians. Hoje mais 45 minutos. Tirei porque falta aquele ritmo para ele, mas ele correu bem, foi bem tanto ele quanto o Franco, eles estão numa função um pouco diferente. Por isso que eu digo, o nosso time ele é muito ofensivo. E tem jogadores que estão jogando em 2 posições, no caso o Natan e o Franco, que se desgastam bastante. Então eu solto eles pela qualidade deles, porque eu gosto que o time tenha posse de bola, e isso eles fazem bem, e são jogadores que agridem também. Vão até onde dá. No momento que não der mais, a gente troca. Então foi o que aconteceu, se desgastaram bastante também, não só chegaram na frente, mas como voltaram para marcar. No jogo lá contra o Corinthians mesmo, os dois fizeram gols, ajudaram bastante na marcação. A gente estava perdendo o meio de campo hoje pro Palmeiras, justamente por isso coloquei o Ferreirinha e o Galdino, justamente porque são jogadores que têm força para marcarem e têm força para chegar na frente, como aconteceu lá diante do Corinthians, aconteceu hoje. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória. Renato, vamos falar um pouco do setor defensivo do Grêmio, que até em função do jogo contra o Corinthians sofreu 4 gols, independentemente do erro da arbitragem, os 4 gols foram sofridos. Houve o jogo aquele do Bragantino, que também houve problemas defensivos. Vamos falar do setor como um todo, mas especialmente da dupla de área, porque a dupla de área que jogou hoje, ela até já foi titular do Grêmio em algum momento, e ela hoje, o Grêmio foi submetido talvez à sua maior pressão do ano. Eu pelo menos não lembro, talvez tu lembre, de alguma pressão tão forte nesse ano e tão qualificada como a do time do Palmeiras, e esse sistema defensivo não vazou, ainda emprestou o lateral para fazer o gol da vitória. A que se deveu isso? A tua chamada de atenção, questão do foco, ou também a questão de trocas que tu acabou fazendo por obrigação, a saída do Kahneman suspenso, o Eli machucado no primeiro tempo?
Não, quando eu cobro de um jogador, seja ele independente da posição, você está falando da defesa, eu cobro de todo mundo e corrijo eles no vídeo. É assim que tem que ser. Não importa quem esteja jogando, tem que fazer isso. Hoje, principalmente no segundo tempo, nós baixamos um pouco mais as linhas, justamente pela pressão que a gente vinha sofrendo. Eu falei para deixarem os zagueiros do Palmeiras jogar, baixamos um pouquinho as linhas, justamente para a gente recuperar a bola e ter a força para contra-atacar eles. Então a defesa ficou também um pouco mais protegida. Então, isso ajuda bastante. Praticamente nós fizemos uma linha de 4, uma linha de 5 e deixamos o Soares somente lá na frente. Então nós diminuímos bastante os espaços que o time do Palmeiras estava encontrando. E a defesa não só os dois zagueiros que acabaram o jogo, mas os zagueiros todos eles são orientados para jogarem dessa forma. Eu não sei, eu não lembro, em cima dessa tua pergunta aí, uma semana atrás, 10 dias, eu não sei, quem que me perguntou sobre que o Grêmio estava sendo muito vazado? Não está aqui? Não sei, mas é na boa. É na boa. Eu ainda falei para ele, mas vira a moeda e vê quantos gols o time do Grêmio fez. Não está aqui hoje? De qual rádio que ele é? Alguém? De que rádio que ele é? Então, vamos aliviar ele. Não, mas em cima desse eu falei... mas eu falei antes, na boa. Mas aí em cima dessa tua pergunta, que é muito boa também, o meu time, por ser ofensivo, a gente se expõe. A gente deixa espaço para o adversário e é normal. Lógico que a gente treina para não acontecer isso, mas eles ficam bastante expostos porque a gente joga para dentro do adversário. Então os adversários às vezes aproveitam esses espaços. Mas aí eu volto de novo para o outro lado da moeda. Hoje o Grêmio é o primeiro ataque junto com o Botafogo. Aí eu sempre falei para vocês, eu prefiro sofrer um gol, fazer 2, tomar 2 gols, fazer 3, que eu saio de campo sempre com a vitória. Sabe porque eu lembro do time do Flamengo da década de 80. Como o time do Flamengo tomava gol, mas como o time do Flamengo fazia gol. O Grêmio tem tomado algum gol, sim, mas o Grêmio faz gols. Tanto é que o Grêmio é o melhor ataque, juntamente com o ataque do Botafogo na competição. Aí você vai falar assim, mas o Grêmio tem a 6ª defesa mais vazada. Dane-se, eu quero que seja a última. Desde que esteja lá na frente brigando pelo título na Libertadores. Se não, é muito fácil. Eu tiro 2 atacantes, coloco mais 2 defensores, jogo com 3 zagueiros, jogo com mais 2 volantes. A defesa do Grêmio não está tomando gol. Também não está fazendo. Aí vira, pelo menos na minha opinião, futebol feio. Eu gosto de futebol ofensivo, futebol bem jogado. Isso meu time faz. Então a gente se expõe, mas a gente cria, a gente faz bastante gols também. Renato, parabéns pela vitória, mas vamos falar um pouquinho sobre o João Pedro. Teve aquele lance infeliz em Bragança Paulista, e ele tem uma qualidade de entrar na área e de infiltração com uma coisa que não está acostumada quando a gente vê aqui no futebol brasileiro. Quanto foi importante essa jogada dele e a chegada e a importância do gol do lateral direito do Grêmio hoje? Você está falando do João Pedro, lateral? Outro dia eu falei para ele que eu ia colocar ele no Guinness. Aí ele falou assim, no Guinness, por quê? Eu falei, porque você está aqui no Grêmio há 7 meses, você jogou mais jogos aqui no Grêmio que na tua carreira toda. Então você merece ir para o Guinness. Isso graças ao Grêmio. É bom garoto ele está bastante feliz, ele tem nos ajudado, ele tem muita força mesmo para jogar. E eu incentivo ele da mesma forma que incentivo o Fábio, que são os 2 laterais direitos, para eles agredirem bastante o adversário, atacarem os espaços. Coisa que ele fez hoje. Então, pela força dele, pela velocidade dele, ele tem que atacar os espaços. Ele até ataca menos do que eu peço para ele. O Fábio já ataca mais, busca mais os espaços. E toda vez que ele busca os espaços, não só pelo gol de hoje, mas pela força que ele tem, que ele vem de trás, dificilmente o adversário segura ele. Então, por isso que eu tenho feito o rodízio praticamente ali na lateral direita, dependendo do adversário. São 2 jogadores de alto nível, tanto o João quanto o Fábio. Nós estamos muito bem servidos aí. Tanto é que contra o Corinthians jogou o Fábio, eu jogo ele justamente para fazer esse rodízio e dar um descanso para um ou outro jogadores, para a gente não entrar toda hora com o mesmo time. Mas ele tem sido importante porque ele sofreu muito com as lesões. E é por isso que eu não coloco ele para jogar todos os jogos. Um pelo desgaste, e um também para poupar ele, para que ele não volte a sentir nenhum tipo de lesão, principalmente muscular, sabendo que a gente tem o Fábio também. São 2 grandes jogadores aí pelo lado direito.
Renato, parabéns pela vitória. Terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, líder de gols, né? Uma artilharia junto com o Botafogo e até o jogo contra o Corinthians, aqueles 4 gols que poderiam ter sido com a vitória. Mas eu quero chegar na parte do sistema defensivo, em que no primeiro tempo hoje tu cobrou muito o posicionamento do Vila Sante. E agora há pouco, respondendo até para 2 colegas, fala da mesma função do espaço em que o Grêmio deixa para outro time jogar. No segundo tempo, quando tu faz a mudança, tira o Natan e o Franco, a gente percebe que o Grêmio acaba se fechando para poder ser no contra-ataque junto com o Galdino e o Ferreira. E eles nessa linha de 4 e 5 que tu acabou montando no segundo tempo, tu ajustou o posicionamento. No ajuste tático ou já foi meio que um recado para os volantes que não estavam fazendo a cobertura como no primeiro tempo deveria ter sido feito? Não, eu entendi a tua pergunta. Não é tático mesmo. Mas é tático, eles não é que sejam culpados. Quando eu falo dos espaços que a gente cedeu para a equipe do Palmeiras, eu vou te explicar. É justamente por isso. Nós temos uma equipe muito ofensiva, nós temos praticamente 4 atacantes que estavam jogando, o Natan e o Franco pelos lados, o Soares e o João por dentro. O que acontece? Quando você pega um adversário qualificado como é o de hoje, no momento que eles quebram a nossa primeira linha, aí eu fico com 3, 4 jogadores para trás. E o adversário vem agredindo contra 2 jogadores praticamente meus no meio de campo. E aí tem superioridade do adversário. Aí os meus 2 volantes são obrigados a saírem um pouco mais para dar o bote. E aí começa a criar os espaços, porque o adversário tem superioridade. Por isso que eu mudei, coloquei 2 jogadores mais descansados, o Ferreira e o Galdino, justamente porque eles têm a força para ajudarem na marcação, subirem com os laterais adversários e têm a força para contra-atacar. Foi essa correção que não foi nem correção, a gente sabia que nós iríamos sofrer, justamente porque o Franco e o Natan pelo lado, falei, vão até onde que dá, depois eu troco. Porque são jogadores que estão em 2 posições que não é a deles. É difícil para eles. Eles não têm essa característica de acompanhar os laterais do adversário e chegarem lá na frente. Tem dado certo? Sim, até enquanto eles estiverem perto. Depois eu troco. Porque aí vocês podem me perguntar, tá, mas por que você põe os 2 para jogarem? Porque eu gosto que o time retenha a bola. E são 4 jogadores do meio de campo que gostam da bola. Que é o Natan, o Franco, o PP e o Vila. É por isso que a gente tem que botar o adversário também para correr atrás da gente. Renato, o que tu tem cobrado mais nos últimos jogos, né, falou bastante sobre isso, foi a questão da entrega, né, dos jogadores, e isso a gente viu que não faltou em nenhum momento hoje, né? A qualidade do Palmeiras, óbvio, que obrigou o Grêmio a correr bastante e estava tudo certo. E obviamente tu cobra dos jogadores que tu sabe que tem para te dar alguma coisa, né? Por isso que tu cobra deles. Então, fazendo um recorte desses 2 últimos jogos, tu concorda comigo que isso corrobora com tudo que tu tá falando, que realmente a vontade ela prevalece muito? Num jogo tu toma 4 gols do Corinthians e no outro jogo tu não toma nenhum gol. O Grêmio jogou muito mais concentrado contra esse Palmeiras. Isso leva a crer realmente que a intensidade, a vontade e o foco no jogo, ele pode levar esse Grêmio a muito mais à frente dentro do Campeonato Brasileiro e deve ter sido e deve estar sendo esse o teu papo com os jogadores. Sim, a cobrança é muito grande, não pelas perguntas que vocês fazem de alguns jogos do Grêmio fora de casa, justamente faltou isso aí, não porque nós perdemos os jogos, mas por a gente ter dado essa chance aos adversários, que faltou essa concentração, esse foco nos jogos, foi contra o Vasco, contra o Santos e contra o Bragantino. E você vê que nós deixamos de escapar 9 pontos, onde se nós tivéssemos ganho 3, 4 pontos desses 9 que nós deixamos de escapar, hoje nós estaremos aí na cola do Botafogo. Então, quando falta esse foco no trabalho, por isso que eu cobro muito deles, mesmo quando a gente ganha os jogos, eu elogio eles também. Aquele negócio, eu mordo e assopro. Eu elogio onde precisa elogiar, cobro e a gente treina onde a gente precisa melhorar. Então é fundamental isso, mas é deles, né? São eles que entram em campo. Eu faço minha parte, treino eles, mostro o que eu quero deles na parte tática
e cobro muito esse foco no trabalho. Isso, todos os jogos falo isso para eles. Concentrados. Mostro muita coisa no vídeo lá. Quando ele apitar, a coisa pode acontecer com 10, 15 segundos. Eu tenho mostrado no vídeo muitos gols de alguns jogos com 10 segundos de jogo. Faltando 1 minuto, 30 segundos, 10 segundos, acontece. Acontece a favor e acontece contra. É por isso que o jogador tem que estar concentrado no trabalho. Ele não pode desfocar. Ele tem que estar ali, tem aqueles 90 minutos e ele sabe que ali ele tem que dar vida, independente de quantos minutos eles vão atuar. Se vai entrar no jogo, se vai começar jogando, se vai entrar no intervalo, ele é pago para isso. Ele é pago para isso. Então, qualquer tipo de trabalho, o empregado, ele vai ser cobrado pelo chefe. Aqui não pode ser diferente. Eu sou cobrado pelo presidente, eu tenho que cobrar deles. Ele me cobra, eu descarrego neles. É tomar lá da cá. Alguém tem que sofrer, meu amigo. Alguém tem que sofrer. Renato, a vitória de hoje, além de devolver o Grêmio em terceiro lugar, também colocou o Grêmio como o terceiro melhor mandante do Brasileirão. Terceiro? Terceiro melhor. Mandante. Botafogo e Fluminense estão à frente. Desculpa, vai. E queria saber de ti se esse desempenho na arena é algo que pode colocar o time ali na briga. Eu sei que hoje é difícil pelo Botafogo, mas para seguir brigando por esse topo da tabela. Não, mas se a gente ficar só no nosso desempenho dentro da arena, a gente não vai a lugar nenhum. Se a gente somar, se a gente tiver essa concentração de hoje, e em outros jogos, fora de casa, também a gente vai buscar pontos. Aí a gente tem uma, digamos assim, uma chance maior de brigar pelo título. Hoje, o Botafogo ainda vai jogar. Hoje a nossa diferença para o Botafogo são 8 pontos. Mas 8 pontos é bastante. Sim, é e não é. São 2, 3 jogos. Lógico que os precisam perder, a gente precisa ganhar, mas a gente não tem que pensar no Botafogo. Lógico, a gente tem que fazer em primeiro lugar a nossa parte. Degrau a degrau. A gente tem que fazer a nossa parte, buscar as vitórias e ver o que acontece nos jogos do Botafogo. Mas o Botafogo sabe, eu tenho certeza que eles estão preocupados, porque no momento que o líder não só apostava 10, 12, 15 pontos de vantagem, agora são 8. 7 para o Palmeiras, eles têm o jogo deles ainda, tudo bem. Mas no momento que você tem uma diferença muito grande de pontos, você joga bem mais tranquilo, você joga com a confiança lá em cima. Mas no momento que você começa a olhar no retrovisor e começa a ver que alguém está chegando, aí, meu amigo, aí a batata começa a assar. E ainda tem o confronto. Mas o importante é a gente continuar respeitando nossos adversários, fazendo o nosso papel, buscando as vitórias. E vamos ver no que dá. Eu sempre falei para vocês que a gente nunca deixou de lado a briga pelo título. Enquanto houver a chance, a gente vai correr atrás. Muita gente fala que é impossível. Não, impossível é uma palavra muito forte. Não existe no meu vocabulário a palavra impossível. É difícil, mas é possível. Vamos ver. Faltam muitas rodadas ainda. Vamos ver o que acontece no Campeonato Brasileiro. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Reapresentação. Então é isso, galera. Entrevista do técnico Renato pós-vitória de 1-0 sobre o Palmeiras.